Oi, gente, tô aqui de novo. Feliz ano novo, né? Começou 2026 e esse ano uma das minhas resoluções é aparecer mais por aqui. Então, já vou começar o ano falando um pouquinho sobre um autor que foi minha companhia durante o ano passado, né? Eu li todas as publicações dele até agora, em 2025. Então, eu me senti quase parte da, sei lá, do ciclo de amigos dele, assim, sabe? Pessoas para as quais ele contava as coisas e, enfim, né? Como vocês já viram aí no título, eu tô falando do Edward Louis, esse autor francês que está com 33 anos, a gente tem uma diferença de idade de 4 anos? É, 4 anos mais ou menos. Vou falar um pouquinho sobre de como, né, por que eu decidi ler ele, como é que foi a experiência e vou falar um pouco de cada leitura. Então vamos lá. Já separei meu caderninho com anotações para trazer aqui para vocês. Bom, eu decidi ler o Edward Louis, acho que muito porque ele se tornou realmente um autor que as pessoas falaram muito, né? Desde 2024 para cá. Acho que Mudar Método foi um lançamento dele que chamou muita atenção, assim, as pessoas começaram a ler, e eu fui impactado por toda essa fase, né, das pessoas encantadas com a literatura dele. E aí eu queria saber um pouco sobre o que tinha, né, nisso, entender os efeitos da literatura dele. Eu vi também, eu assisti o Roda Viva, ao qual ele participou, que eu indico muito, né, também para você assistir. Indico, eu acho que para você ler primeiro e depois assistir, porque eu acho que ele se torna um complemento ali quando você já tem um contato com a obra. Eu fiz o contrário, né, mas tudo bem. E também pelo fato de identificação mesmo, assim, ele é um homem gay, então ele traz muito a questão da sexualidade para dentro da obra dele e é inerente à narrativa dele, né? Então foram essas coisas que me chamaram a atenção para eu ter contato com a literatura dele e para querer ler, né, o Edward Louis. E a minha leitura, né, todo esse meu momento com o Edward, ele foi feito realmente de ordem cronológica, né? Eu fui lendo, eu quis ler por essa ordem, você não precisa seguir essa ordem se não quiser, mas eu sugiro que sim, porque eu acho que você não se perde tanto nos acontecimentos que ele narra durante as histórias, né? E também porque você consegue notar claramente um crescimento dele como escritor. Lá na primeira publicação, O Fim de Ed, que foi o primeiro livro que eu li, eu tive uma experiência que é muito diferente da última leitura dele que eu tive, que foi o Desabamento, né? Então vamos entender um pouquinho de cada livro dele. São 7 publicações até agora. O primeiro, que é O Fim de Ed, né? Eu li pela edição da Tusquets, porque ainda não tinha publicação no Brasil, né? No momento que eu comecei a ler. Agora já tem, foi lançado em 2025 pela Todavia e o original em 2014. Mas a edição que eu li foi da Tusquets, que foi lançada em 2018. E esse é um livro realmente de introdução para a gente entender quem é o Edward, né? Então ele vai contar a história dele criança, né? A infância dele e a adolescência em que ele viveu numa cidade do interior da França. E vai falar muito sobre a perda da inocência, a descoberta da sexualidade dele. É um livro que eu me vi muito no Edward de criança, assim, trazendo aqui para uma pegada mais pessoal. Eu fui uma criança que eu era bem. Eu tinha muitos trejeitos afeminados e tal. As pessoas da minha volta, meus pais, inclusive, eles me podavam isso, assim, né? Me repreendiam. Tá tudo resolvido já, tá? Essa situação com eles, com a terapia, tá tudo certo. Eu não, enfim, não os culpo, né, em relação a isso. Porque, enfim, faz parte do meu crescimento enquanto homem gay dos anos 90 e 2000, né?
Hoje eu sinto que a abordagem é diferente. Mas eu também tive muito isso, assim. Eu era uma criança mais afeminada, eu era uma criança mais viada mesmo, assim. E eu acho que eu tive essa poda, sabe? Essa repressão nesse sentido, que me fez ser mais cauteloso nas minhas demonstrações enquanto pessoa. Talvez hoje eu não seja tão expansivo, porque ocorreu isso lá atrás. E ele fala muito disso, que ele era uma criança muito expansiva. Então, desde muito pequeno, os familiares dele, né, o pai, a mãe, irmãos, enfim, já notavam que ele era um homem gay, um menino gay. E na escola, né, isso aparece muito, ele fala sobre a violência que ele sofreu na escola, que, ao contrário de mim, que, claro, sofri violência na escola, eu acho que das pessoas da minha idade que são LGBTs sofreram violência na escola, acho que hoje deu uma diminuída, uh, mas a minha era muito mais verbal, né, ele não, ele sofria agressões físicas, inclusive, por causa disso, e é um livro que vai, então, contar essa história desde da infância e adolescente até ele sair da cidade que ele morava, né, com os pais na adolescência, para ir estudar na cidade grande. E é um bom livro, ele é uma boa introdução para a história do Edward e tal, mas narrativamente eu não acho que ele seja o tão bom, né? E isso muito comparando com o que eu fui ler no futuro, sabe? Então, é um bom livro, tem que ler, claro, mas é o início, né? O escritor que está começando. Daí a gente parte para a História da Violência, que eu também li na edição da Tusquets. Ele ainda não tem publicação pela Todavia, a publicação vai sair em março deste ano, 2026, e o original saiu em 2016. A publicação da Tusquets foi em 2020, tá? E ele vai contar uma história. Uma história não, né? Tudo são histórias reais, né? Mas ele vai contar, então, uma situação de violência que ele sofreu na véspera do Natal de 2012. Que ele tava com 20 anos. Cara, esse daqui é pesado, viu? Ele vai falar dessa situação de violência. Então ele vai falar muito sobre os traumas e os gatilhos que desencadearam nele. Mas é um livro que é muito restrito a este acontecimento. Então ele menos envolvente do que o primeiro, por exemplo, tá? É um bom livro ainda assim, mas eu ainda preferi o primeiro. E já aviso, reitero aqui que é pesado, tá? Porque ele descreve exatamente o que aconteceu com ele, que foi um abuso, tá? Então, para quem aí tem gatilhos com esse tema, sugiro então que passe ou que vá consciente disso, tá? Mas é um livro que traz isso, né? Essa violência que ele sofreu e o impacto na vida dele, as questões sociais começam, né, bastante aqui. Mas é um livro que é bem importante, eu acho, para um homem gay trazer, sabe? Porque, enfim, homens gays que lerem esse livro eu acho que vão entender o que eu quero dizer, sabe? Depois a gente vai para Quem Matou Meu Pai, publicação de 2023 da Todavia, que eu li, e que o título, né, já diz aí, vai contar a história do pai dele, né? Essa relação que ele tinha com o pai, que era um homem homofóbico, racista, um homem com essa carga de masculinidade sobre os ombros, né? De que o homem é o provedor da família, ele que faz as tarefas pesadas, ele que tem que botar a comida na mesa, o homem que tem que demonstrar força a todo momento. Então, ele traz isso, traz também o retrato da doença, porque o pai dele fica doente e fica inválido, né, ao longo do tempo, ali, mas prestes a morrer, assim. E fala exatamente sobre o que matou ele, né? Que não é só a doença, mas sim
sociedade ali, né, o sistema, a desigualdade social na França. E aqui a gente tem um viés político bem grande, porque ele traz exatamente essa situação do pai para mostrar que o pai que foi determinado inválido, mas ele tinha que ainda prestar, ele ainda tinha que se mostrar válido para a França, né? Então ele sofre um acidente de trabalho e depois fica inválido e depois ele tem que retomar, né, o trabalho dele prestando serviço público, basicamente, para poder ganhar alguma coisa e fala muito sobre isso, né, sobre essa desigualdade, fala muito sobre a masculinidade tóxica do pai e, enfim, esse aqui é muito, muito bom. Aqui começa só avança e só melhora, sabe? E esse livro ele tem um trecho que me deixou assim arrepiado, que tem uma frase que fala assim: há na linguagem quase apenas negações para contar sua vida. É alguma coisa assim, tá? Não sei ipsis literis, mas gente, é impressionante. É impressionante ele trazer essa frase, porque ele realmente traz todos os nãos, todas as negações que o pai teve durante a vida inteira, que foi uma vida triste, sabe? Uh, e faz muito a gente refletir sobre como essas coisas que estão enraizadas na nossa criação e como ela pode nos levar para realmente viver uma vida de tristeza, de frustração, de ódio, sabe? Então, é tenso. Depois partimos para Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, que ele vai contar então a história da mãe, né? E a história da primeira transformação da mãe, né? A primeira libertação da mãe. Que a mãe, quando ele ainda era criança, sai de casa com os filhos porque não aguenta mais viver a vida ali na relação que ela tinha. E fala muito sobre o retorno à vaidade dela, o retorno à felicidade dela. Então é um livro que conta a história dessa mãe, que ele começa a conhecer de novo, né? Porque ele conhecia a mãe que vivia lá na casa dele, com o pai, com os irmãos, com as tarefas domésticas, uma mãe que sofria violência verbal, uma mãe que era reprimida, né? E aí ele consegue ver ela mudando, sabe? A partir desse término, a partir dessa quebra que ela tem na vida dela, que foi a primeira, né? E mais tarde vocês vão entender mais quando eu falar de um outro livro dele. Mas é muito bom esse livro, também traz muito a questão da desigualdade social e como ela influencia, né, as mulheres ali, claro, naquele contexto da França, mas no mundo inteiro, a se rebaixarem, né, e viverem em condições de vítimas mesmo, em relação ao machismo, em relação aos maridos, enfim. E então, assim, é fenomenal esse livro e, cara, o final dele é muito bom, né? Mas não é tão bom quanto o outro. Mas vou chegar lá. Depois, pela ordem de publicação, a gente tem Mudar Método, que foi lançado em 2024 pela Todavia. Não sei se eu falei do Lutas, ele foi publicado em 2023, tá? Junto com Quem Matou Meu Pai. Mudar Método, publicado em 2024 pela Todavia. Esse foi o livro, eu acho que deu o maior boom na carreira do Edward aqui no Brasil. Não sei se nos outros lugares, porque não cheguei a pesquisar, vou falar sendo bem sincero aqui. Mas esse deu realmente o boom dele aqui. Era o livro que ele estava divulgando quando ele veio para cá, para o Brasil, quando ele participou do Roda Viva. Então... Ou era o Monique Silber, não lembro. Mas era um dos, né? E esse aqui fala sobre ele se estabelecer como escritor, como foi até ele conseguir publicar o primeiro livro, como surgiu esse desejo de escrever. Fala muito sobre a relação dele com uma amiga que ele tinha na época, a Helena. E aqui a gente tem assim, um retrato das diferenças sociais. Fala muito sobre você estar inserido num mundo onde as pessoas
agem de uma forma porque elas têm dinheiro, mas você não sabe totalmente os códigos de viver naquilo, sabe? Então você nunca está totalmente inserido, né? Você não sabe a postura, você não sabe como comer, como se portar, como sentar, como levantar. E esse paralelo e os capítulos que ele fala sobre a Helena deixam isso muito evidente, assim. E eu me identifico muito porque eu fui na faculdade, né? Eu fui prounista, né? Eu ganhei bolsa. Então, eu tive uma diferença, assim, eu sentia uma diferença em relação às coisas que os meus colegas de faculdade faziam, os lugares que eles iam, os passeios que eles davam em comparação a mim, que eu fui uma pessoa que eu trabalhava de dia e à noite eu ia pra faculdade, eu chegava em casa de madrugada, estudava e a minha vida era assim na época da faculdade. E eu sentia muito essa diferença, assim, quando ele conta dessa amiga e dessa diferença em relação muito aos alunos também, aos colegas, né, dele, me lembra muito do Fevi de muitos anos atrás agora, né, mas é isso. Depois a gente vai então para Monique se liberta, que aí sim vai contar a história da segunda transformação da mãe dele, a Monique, né? Que foi que depois, né, de realmente ter mudado lá em Lutas Metamorfoses a gente vê isso. Ela tem um relacionamento novo com um homem e ela acaba, né, sendo vítima novamente de violência doméstica. Chega um momento que ela olha e diz não dá mais, né? Me ajuda, ela pede ajuda dos filhos, né? E então conta muito sobre como o Edward ele traz essa coisa de ajudar ela, né? Quebrar o ciclo da violência e muito também pelo fato de que ele aqui já adquiriu uma estabilidade financeira, ele já é um escritor conhecido, ele já foi para lugares, ele já viajou, ele já se estabeleceu, então traz muito sobre como o dinheiro realmente ele influencia muito, né, na quebra da violência, né, de você conseguir sair de situações de repressão, assim, né, então, e também fala muito da relação com a mãe dele, como melhorou, né, a mãe dele que na infância dele reprimia ele, né, pelas questões da sexualidade, mas, cara, isso agora trazendo uma reflexão aqui, eu acho que quando você é uma mulher, que você é mãe de uma criança que é gay, você vê que ela é gay, e você vive em um ambiente muito masculino, muito machista, você vai, claro, reproduzir aquilo, mas muito também para que a culpa não caia sobre você, né? De você, do seu, enfim, do marido chegar para essa mulher e dizer assim, ó, ele é gay por sua culpa, ele é um viadinho por sua culpa. E então a gente tem essa coisa da mãe também, sabe? Aqui. Esse livro aqui tem um final também muito emocionante, porque ele fala de uma conquista, sabe, pra mãe também. E, cara, é muito bom. É muito bom. Me dava muita vontade de conhecer essas pessoas, sabe? Conhecer a mãe dele, bater um papo, sabe? Bater um papo com ele, a mãe dele. Cara, é muito doido. Ai, e a relação deles também, como melhora e eu sinto que eu espero, né, e torço para que ela tenha só melhorado desde o momento em que ela conseguiu se libertar. E por último, o Desabamento, que foi uma publicação de 2025 pela Todavia, que vai contar a história do irmão, né? O irmão dele, que morreu precocemente aos 38 anos, ele sofria de alcoolismo e era um. E conforme ele vai contando a história, né? Já começa impactante porque ele fala que o irmão dele morreu e ele não sentiu nada, assim, né? Na verdade, ele se mostrou muito mais como tentar ser uma fortaleza ali
pra mãe, né, que sentiu muito a morte do irmão, e pra irmã, de certa forma, mas que ele realmente não sentiu muito. E que indo atrás das histórias e das pessoas para poder contar a vida do irmão, ele até fala em algum trecho que ele não que contar a história da vida do irmão dele é aprender a odiá-lo, porque o irmão dele fazia coisas tão horríveis e horrorosas que, sabe, só cair no conceito. Ao mesmo tempo, traz uma dualidade interessante, porque as pessoas que ele conversa falam muito sobre o irmão dele ter sido uma pessoa que tinha momentos doces, que era uma pessoa gentil, generosa, mas que quando bebia se tornava uma pessoa agressiva, né, violenta, e que isso acabou desencadeando em uma série de relacionamentos tóxicos que o irmão teve, a relação distante com o próprio Edward, né, que ele traz aqui, até mesmo as tentativas de reconciliação deles, e principalmente também que o irmão, ele traz muito essa complexidade, né, do ser humano, e que o irmão dele também tinha, que era um cara super homofóbico, que falou pra ele várias vezes coisas horrorosas, mas que longe dos ouvidos dele contava para outras pessoas e dizia: o Edward é o orgulho da nossa família, é o gênio da família, é o que, sabe? E essa complexidade é tão interessante de ler, e fala mais uma vez sobre como a sociedade, enfim, mais uma vez, né, o machismo e a masculinidade sendo o mal do mundo, e acabando com a vida das pessoas, né? Então, enfim, o desabamento é realmente para desabar, assim. Fazendo um panorama geral, então, do Edward Louis e do que eu li, é impressionante, assim, a escrita dele é muito real, é crua, é corajosa, tem várias situações que ele escreve, que ele revela pra gente, a gente fica, meu Deus, eu não sei se eu conseguiria ser tão sincero assim em algum momento da minha vida, sabe? Realmente dilacerante, assim. É esse retrato dessa família disfuncional, né? Mas que ao mesmo tempo ele ama também, né? Ele ama o irmão que ele fala que ele não que ele odeia, né? Mas ele também ama, né? A gente nota isso conforme ele dá atenção para as coisas. E esse pai também que ele amou, com certeza. Então, cara, Edward Louis é muito bom. Eu sugiro que você, ainda que não leu, leia. Você vai encontrar uma literatura de muita qualidade, histórias pesadas, tristes, mas que são boas, sabe? Pra gente entender a psique humana, assim, também. E também entender esse contexto político, né? Que às vezes a gente fica pensando, não pensando, mas existe uma venda, né? De que a Europa, a França e tal são países evoluídos, etc, blá blá blá. Na verdade, eles passam por grandes problemas sociais também, né? Principalmente para as pessoas que não estão ali numa ascensão social, numa classe alta, né? Média alta, enfim. E, cara, muito bom, tá? Se você tá pensando em ler Edward Louis em 2026, aí tem todo o meu apoio. Se você já leu, compartilhe aqui as suas impressões, o que você gosta, se você tá lendo, o que você espera. Comentem de verdade, sinceramente vou fazer um pedido aqui para vocês comentarem também, trazerem o que vocês querem que eu fale aqui, né? Como a minha ideia é trazer mais conteúdo no canal, eu quero muito que vocês falem o que vocês esperam de mim aí. Me deem sugestões de vídeos também para fazer, ideias de temas e tal, tá bom? Beijo, um ótimo ano pra gente e até!